Omoda 5HEV. É um novo híbrido que está mexendo com o mercado brasileiro. Então fala, pessoal do Artifícios Automotivos. Hoje a resenha é sobre um SUV híbrido que chegou para balançar esse segmento de médios, tá? O Omoda 5HEV, e vamos destrinchar tudo da motorização ao custo de uso, passando por garantia, que é importantíssimo, eu gosto de trazer isso para vocês, manutenção, consumo real e comparar com rivais de peso, como o Toyota Corolla Hybrid e até o BYD Song Plus e o Pro. Vamos colocar aqui algumas informações importantes para que você que está interessado em comprar esse carro, tá? Tomar uma decisão técnica correta, inteligente, e também fica até o fim, porque aqui nós vamos colocar tudo na ponta do lápis. E claro, já deixa o like aqui, se inscreva no canal, deixe esse sininho aí ativado, dê o hype caso apareça para vocês, tá? E comenta também aqui embaixo, você já dirigiu algum híbrido ou está pensando em comprar um? Vamos movimentar essa nossa comunidade aqui. E o que há debaixo desse capô, tá, do Omoda 5HEV? Motorização e potência. Ele é um híbrido pleno, HEV. Temos que entender essas siglas. Ou seja, não precisa ser plugado na tomada. Ele não tem aquele conector. E o motor elétrico é recarregado automaticamente pelo motor a combustão e pela regeneração em frenagens. Aprendemos o primeiro tópico. Isso é importante na hora da compra de um carro, tá? E agora eu vou trazer os números oficiais. Ele tem um motor a combustão 1.5 TGDI turbo de 135 cavalos com 20 kg de torque. Um motor elétrico de 203 cavalos com 30 kg de torque. Potência combinada de ambos os motores, 224 cavalos. Aceleração de 0 a 100 em 7,9 segundos. Velocidade máxima desse carro, 175 km por hora. E o consumo pelo metro, isso é importante, 15,1 km na cidade e 13,2 na estrada, usando gasolina, e não é flex. Tanque de combustível, 51 litros, que contribui bastante para a autonomia total superior a 1.000 km, de acordo com a própria marca. Essa gestão híbrida do Omoda é muito interessante. Ele tem algumas funções aqui interessantes. Até 40 km por hora, o carro pode andar no modo só elétrico, caso tenha energia. Entre 40 e 70 km por hora, o motor a combustão atua como gerador, alimentando essa bateria. E acima disso, o motor a combustão entra e o elétrico trabalha, às vezes em quando, juntos ali para alimentar essa tração. Isso faz com que ele tenha boa resposta em cidade e também em estrada, mesmo com um conjunto tão potente. Ele é bem eficiente, tá? E chegando no tópico de eficiência, que apesar do Toyota Corolla Cross Hybrid seja mais eficiente por litro, ainda vou falar com vocês, o maior tanque do Omoda e a sua combinação com esse motor elétrico, mais o motor turbinado 1.5, faz a autonomia bruta ser competitiva, dando esse longo range nele, tá? Especialmente no uso misto. Mas a comparação com os rivais, ele acaba perdendo. Vamos aos dados aqui do Toyota Corolla Cross Hybrid. Principalmente porque ele é o rival mais vendido da categoria, tá? E tem um sistema híbrido tradicional da própria Toyota, bastante maduro, econômico e já confiável aqui no mercado, consolidado. Dados homologados pelo próprio Inmetro: 17,8 km na cidade, 14,7 na estrada usando gasolina, também não é flex. E a garantia desse híbrido, Toyota Corolla Cross, tá? Bateria híbrida com cobertura de 96 meses ou 200.000 km rodados, o que ocorrer primeiro. Então podemos perceber que o Corolla é mais eficiente por litro, mas tem menos potência e menor autonomia total no longo range, devido ao tanque menor, tá? Que tem 35 litros só de tanque. Vantagens do Toyota: confiabilidade de um híbrido já consolidado, excelente custo por litro para quem roda ali dentro da cidade, histórico forte de pós-vendas. Vantagens então agora do Omoda: desempenho maior, muito superior, autonomia total muito maior com long range, preço mais agressivo, tá, de aquisição, porque nós estamos falando de um preço bem abaixo do mercado. Vamos agora aos dados do Song Plus e o Song Pro. Esses dois BYD Songs têm versões híbridas distintas, tá? HEV e PHEV. Então depende dessa configuração. Não há rival com números oficiais tão diretos no Brasil ainda quanto os dados do Omoda e o do Corolla. Porém, apesar de não ter dados oficiais na própria página da BYD,
temos relatos de usuários já usando, tá, o Song Plus híbrido e costumam fazer médias globais entre 17 a 19 na estrada, quilômetros por litro, e 20 quilômetros por litro na cidade, em uso cotidiano, dependendo do modo de condução, de tráfego e do pé do próprio cliente que está usando o carro. Então temos uns pontos a considerar nesses dois Songs, tá? Podem oferecer eficiências próximas ou até melhores, bem melhor. Foi o melhor do segmento em uso urbano, quando bem geridos. Uso urbano, tá? As versões PHEV podem ter autonomia ainda maior em uso misto, quando há energia elétrica para iniciar deslocamentos. Então a eficiência dos BYD são bem melhores, tá ok? Mas cuidado, a eficiência real pode variar bastante conforme o uso e o perfil de condução. Eu tô falando, às vezes não adianta nada estar falando aqui dados oficiais, a pessoa sentar o pé aí. Algo que precisamos ter sempre em mente na decisão de compra, antes de comprar. Então vamos agora aos preços desses carros, tá? Um dos pontos mais fortes agora no Omoda 5 HEV é o preço de lançamento no Brasil. Ele parte de R$ 159.990 na versão de entrada Luxury, tá? É um preço estimado. A qualquer momento pode variar, pode mudar ou sair da promoção. Mas ele coloca ele abaixo de muitos concorrentes híbridos, inclusive modelos até menores, tá? Compactos com motor convencional. Estamos falando até de carros nacionalizados, que são supostas pseudos híbridos, tá? O que é um movimento ousado e competitivo. Já o Toyota Corolla Cross Hybrid, os valores das versões híbridas geralmente estão acima de 190 mil, às vezes chegam até 220 mil reais no Brasil. É um preço de aquisição bem mais alto, tá? Estamos falando de aqui quase 60 mil, 50 mil acima. Então, o Omoda entra com uma vantagem clara nesse custo inicial. Oferece um pacote atraente para quem quer híbrido potente, sem pagar preço premium. Mas vamos falar de garantia e manutenção. É um ponto também. O que adianta eu comprar um carro mais barato e não entender muito bem dessas garantias, tá? No Omoda 5 HEV, a garantia total do veículo é de 7 anos do veículo. Garantia do sistema elétrico, também com a bateria junto, 8 anos ou 150 mil quilômetros, tá, rodados. O que ocorrer primeiro. Esses números são muito competitivos, especialmente a garantia estendida da bateria. 8 anos, mas ele roda menos que o Toyota Corolla, que são 200 mil rodados. Mas, mesmo assim, oferece uma boa garantia. Manutenção agora, que é importante. Entre esses híbridos, os custos de manutenção tendem a ser maiores que um veículo totalmente a combustão. Vocês têm que entender isso. Tem a vantagem do combustível, a rodar melhor, mas a manutenção é dupla, entendeu? Motor elétrico e motor a combustão. Então, não tem milagre aqui. Tecnologia, tá? Interna do carro. Multimídia de 12,3 polegadas, painel digital grande. Tem sistema ADAS e itens premium de conforto até na versão de entrada, Luxury. Espaço interno, também temos que falar, bom para família e viagens. Pós-venda, ainda não temos dados, porque ainda acabou de chegar agora o carro, a marca também é nova, o Omoda, então as experiências de atendimento ainda estão variando. E aí, vale a pena? Para quem quer potência, tecnologia, autonomia total em long range, tá? Por um preço competitivo, o Omoda 5 HEV é uma opção extremamente atraente. Para quem prioriza economia de combustível, eu estou falando com vocês, acima de tudo, histórico de confiabilidade de longa data, Toyota Corolla Cross Hybrid ainda é referência, ninguém tira isso dele. Em relação aos BYD, Song Plus e Pro, dependendo das versões, tá, podem ter médias de consumo superiores em alguns casos, mas também podem pesar mais no orçamento, porque eles saem também no mesmo valor do Toyota Corolla Cross Hybrid, acima de 220 mil reais, ok? Principalmente na versão Plus, tá? Na outra versão tem preço aí que varia, estima aí em 200 mil. Se o seu foco então é economia pura por litro, Toyota Corolla Cross ganha. Mas se seu foco é custo total de aquisição, desempenho e autonomia,
o Omoda 5HEV está posicionado muito bem no mercado brasileiro atual. E agora, quero saber de vocês. Curtiram o conteúdo? Então já deixa o like. Se inscrevam aqui no canal Artifícios Automotivos. Ativa esse sininho aí do lado. E conta aqui nos comentários o que você achou do Omoda 5HEV. Ele vale essa compra? E não esqueça também de conferir o link aqui abaixo, ó, de afiliados na descrição, que ajuda muito o canal e apoia a nossa missão de trazer mais conteúdo técnico sempre para vocês e de mobilidade elétrica nesse nosso canal, tá? Que é de vocês também. E vou deixar aqui 2 vídeos ao lado, ó. Continuem aqui, ó, maratonando para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo.